tudo bom? Bem-vindo ao Kira's Atelier. Esse vídeo aqui é pra você que curte videogame. Com certeza já ouviu falar do jogo Hollow Knight. É um jogo que inicialmente foi feito pra PC, depois pra PlayStation. Tem vários personagens fofos que toda vez que eu jogo eu morro de vontade de ter. Então, pra não passar mais vontade, eu fiz uma apostila com alguns personagens. Esses aqui que estão atrás de mim. Esses aqui você encontra na minha loja. O link tá aqui na descrição do vídeo. Uma apostila com os 3 personagens pra você fazer. E no vídeo de hoje eu vou te dar a receita desse personagem aqui, que é a alma do nosso personagem principal do jogo. Muito fofinho, gente. Todos os personagens são redondinhos, são fofinhos, dá uma vontade de ter e apertar. Então nesse vídeo aqui eu vou te dar a receita, o passo a passo, como fazer esse personagem aqui. A base desse bichinho aqui tá nesse vídeo que tá aqui no card pra você, que é uma base de naninha que eu dei como desafio nos meus canais. Se você fez alguma naninha, não esquece de me marcar nessa hashtag aqui, hashtag naninhakira, pra eu ver a sua criatividade, o resultado do seu trabalho. E nesse vídeo aqui a gente vai ver um exemplo de como usar essa base pra fazer esse personagem aqui. Lembrando que todo o material que eu usei pra fazer esse bichinho aqui está na descrição do vídeo também. Qualquer dúvida é só me enviar. E sem mais enrolação, bora pra aula! Então, eu peguei aquela base, já fiz aqui a parte do corpinho, que vai ser aqui essa minha estrela de 6 pontas, ela vai ficar assim. Tem os 2 bracinhos e a cabeça. O que a gente vai acrescentar nessa base é o chifrinho, que eu vou fazer com você aqui nesse vídeo, e os olhinhos. Esse chifre, inclusive, depois a gente tem o truque de colocar o arame aqui. E aí, pra você que comprou a receita do Hollow Knight, que tá lá na minha loja, o link tá aqui na descrição do vídeo, fica esse vídeo como molde pra você dar uma olhadinha como é que eu coloco o arame no chifrinho, tá? Porque eu vou usar a mesma técnica que eu usei pra fazer a receita do Ghost lá. E aí você fica também com a receita da alma dele aqui disponível. Então são várias receitinhas pra você fazer. Então vou deixar esse aqui de lado por enquanto. A gente vai fazer agora o segundo chifrinho do meu Ghost. A gente vai começar o nosso chifrinho pelas pontinhas. Eles são feitos de forma separada. E aí depois a gente junta eles. Então vamos lá. Eu vou começar pela pontinha maior. Vou fazer o anel mágico. E vou colocar aqui 5 pontos baixos dentro do meu anel. Então, eu já tenho o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. E o quinto. Fecho esse anel. E as próximas 2 carreiras, ou seja, a segunda e a terceira, eu vou repetir esses 5 pontos. A gente não vai fazer aumentos nem diminuições, tá? Então, eu não vou nem colocar a marcação aqui, eu vou simplesmente contar os pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Terminei a segunda carreira, vou para a terceira, vou repetir 5 pontos. 1, 2, deixa eu abrir ele aqui, ó. Se você vê que tá difícil de fazer os pontos, abre a esfera assim, porque trabalhar com poucos pontos na esfera é chatinho mesmo, tá? Deixa eu só refazer esse ponto aqui, que ele ficou muito aberto. 2, 3, 4,
e o quinto. Finalizamos aqui. Aliás, por falar em dificuldade, linha preta também dificulta para quem é iniciante. Então, eu sugiro começar por trabalhos que tenham a linha clara, tá? Mas não é impossível começar pela linha preta. Só adianto que é um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então, não desiste na primeira carreira. Vou finalizar essa terceira carreira com um ponto baixíssimo, porque a gente encerrou essa primeira ponta do chifre. Não precisa deixar muita linha, porque a gente vai fazer uma costura, uma união diferente. Aqui eu não vou costurar uma na outra, a gente vai fazer a união depois com uma correntinha. Então, a gente simplesmente encerra aqui, faz o arremate. Esse excesso de linha eu vou cortar e depois a gente coloca por dentro. Aí, o próprio excesso de linha aqui já é o preenchimento dessa parte aqui do chifrinho. Tá vendo? Eu não preciso me preocupar depois em ficar preenchendo com manta aqui, porque a própria linha já preenche esse espaço. Fizemos a primeira ponta, vamos para a segunda. A segunda, ela é menorzinha. A gente fez essa, a gente vai fazer a segunda, que ela é menorzinha. Então, a gente vai colocar menos pontos aqui. Nós vamos colocar 3 pontos. Então, ó, anel mágico e o primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. Vou fechar esse anel aqui dessa forma, fecha com um ponto baixíssimo, né? Aqui. E essa segunda carreira, eu vou repetir os 3 pontos, tá? Então, vem aqui no primeiro. O segundo. E o terceiro. Abre o trabalho aqui assim, para essa microesfera ficar do lado certo. E aí a gente vai finalizar essa parte do chifre aqui, tá? Ainda bem que não são muitas carreiras, assim a gente não sofre muito com essa esfera minúscula que não tem nem onde segurar direito. Aqui. E aí a gente encerra com um ponto baixíssimo aqui. Vem no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Aí eu vou cortar. Olha, encerrei aqui, vou cortar esse excesso também aqui, para não me atrapalhar no processo. Esse restinho a gente coloca aqui pra dentro. Se você tiver uma pinça, te ajuda. Senão, você vem com a própria tesourinha aqui sem ponta, ó. E introduz aqui. É até bom que ele abre um pouquinho mais essa esfera. Essa meia microesfera. Olha só. Certo? Então, nós temos a primeira ponta, a segunda ponta. Agora, a gente vai fazer a união delas. Então, eu venho aqui. Vou fazer um nozinho corrediço. E vou subir uma correntinha. Ó, uma correntinha, certo? Vou pegar lá na minha primeira esfera. Eu vejo onde tá o meu arremate, tá aqui, eu vou lá do outro lado. Isso aqui evita degrau, tá? Essa técnica evita degrau no seu trabalho. E vou colocar um ponto baixo aqui. Vou unir essa correntinha na minha primeira ponta com um ponto baixo.
E vou executar mais 4 pontos baixos aqui, né? Porque lembra que essa parte aqui tem 5 pontos baixos. Então, eu vou colocar mais 4 aqui. Já fiz um, então a gente vai aqui pro segundo, pro terceiro, para o quarto, aqui, opa. E aí vem aqui o quinto, fechamos, certo? O círculo aqui tá fechadinho, e aí lembra aquela correntinha que a gente executou primeiro? Eu vou colocar um ponto baixo nesta correntinha. Então, a gente finaliza aqui com 6 pontos baixos. Vou pegar a minha outra pontinha e vou executar 3 pontos baixos aqui. Então, eu venho aqui e faço um, e o segundo, e o terceiro, vem aqui. O terceiro. E aí, a gente vem naquela correntinha que a gente fez inicialmente e eu coloco mais um ponto baixo nela aqui. E aí, eu finalizo aqui com 10 pontos baixos, ó. Porque a gente fez 5 desse lado e 1 na correntinha, 6 pontos baixos. 3 desse lado, soma 9, e mais 1 na correntinha. Então, a gente finaliza tudo aqui com 10 pontos baixos, certo? Feito aqui esse monte de pontinhos, então a gente vai esconder esse monte de linha que sobrou aqui, certo? Para não te atrapalhar na próxima etapa. Então, ó, coloca essas linhas todas para dentro aqui dessas pontinhas do chifrinho, tá? Legal que elas mesmos, as sobras de linha mesmos já preenchem essas pontas, já dá um volume legal aqui pro nosso trabalho. Isso aqui eu vou puxar por dentro aqui. Pronto, ó. E aí, elas estão emendadas aqui por aquela nossa correntinha e estão juntas, como se a gente tivesse feito tudo junto aqui. É uma emenda de trabalho bem legal, essa com a correntinha, porque fica uma emenda bem suave. Faltou uma linha aqui para eu esconder. Agora, a gente vai continuar aqui o nosso trabalho com esses 10 pontos baixos executados. A gente vai continuar por mais 18 carreiras. Então, eu vou simplesmente subir aqui 18 carreiras com 10 pontos baixos. Então, eu venho, faço 1, 2, aqui eu vou começar as marcações, porque, né? Agora, eu preciso aqui saber onde começa e onde termina meu trabalho para contar certinho aqui o meu trabalho. Então, eu vou simplesmente preenchendo aqui os pontos baixos e formando as minhas carreiras.
9. E o último pontinho aqui, 10. Certinho, cheguei na minha marcação, quer dizer que eu vou pra próxima carreira. Olha só. Pontinhas unidas. E o corpinho aqui do chifre começando a surgir. Então, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui. Eu vou subir as 18 carreiras, ele vai ficar assim. Eu vou finalizar essa parte aqui e aí eu volto a hora que estiver prontinho pra te mostrar. Finalizei aqui as 18 carreiras. Então, agora a gente vai encerrar aqui. Eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. E aí, eu posso cortar, e aí aqui eu vou deixar um tanto de linha, porque a gente vai precisar pra costurar essa parte na nossa cabecinha. Então, temos os 2 chifrinhos, e agora a gente vai costurar tudo isso aqui. Primeira coisa que a gente vai costurar aqui vão ser os bracinhos do nosso ghost aqui. Eu vou posicionar a mantinha aqui, essa parte que vai ser o corpinho, vou posicionar com as 2 pontinhas aqui formando uma diagonal, certo? E 2 pontinhas aqui na ponta. Vou colocar os bracinhos exatamente aqui onde eu finalizo a primeira carreira com ponto alto, tá vendo? Ó, tem a carreira aqui, eu vou colocar os bracinhos exatamente aqui. Dessa forma, porque aí a cabecinha eu vou colocar assim, certo? Então, vamos posicionar aqui. Eu sempre dou a dica de prender as partes com alfinete antes de você costurar. Por mais que você tenha experiência aí na costura, é bom porque qualquer coisa que acontecer, que mexer na sua peça, elas estão presas e você não perde o posicionamento, não corre o risco de costurar torto. Então, tenha sempre alfinetes como seus melhores amigos. Aqui, aqui, isso. Ó, quando soltar, ele vai ficar aqui na lateral. Então, um bom posicionamento. Vou usar uma agulha de tapeçaria para fazer a costura. Eu vou prender entre os pontos aqui, ó, para essa costura ficar o mais suave possível. Então, eu passo uma vez em cima, volto com a agulha, passo entre os pontos aqui. Volto pro bracinho, volto para baixo, passo entre os pontos, volto para cima, e aí aqui seria o último ponto. Aí eu tiro o alfinete para verificar se a costura tá bonitinha, se ele tá bem preso, se tá do jeito que eu quero, e aí eu finalizo aqui com um pontinho de arremate. Passo por dentro e nozinho, certo? Antes de cortar a linha, eu passo aqui por dentro dos pontos, deixo ela escondida aqui, e aí eu posso cortar. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho, certo? Me preocupando em deixar eles na mesma direção. Finalizei aqui a costura dos bracinhos, vou fazer a mesma coisa com a cabecinha. Vou posicionar a cabeça bem aqui no meio, ó, entre os bracinhos, e aí eu vou usar o meio da minha esfera aqui com o meio da mantinha. Então, eu venho aqui e posiciono o meio com o meio e vou virar. Só para facilitar a minha costura.
prendo aqui com alfinetes para eu não correr o risco de ficar torto. Aqui. Prendeu com alfinete? Volta aqui para ver se é isso que você quer, se tá na posição bonitinha. E aí a gente vai executar o mesmo processo que fez com os bracinhos. Vem com a agulha de tapeçaria, eu vou passar a minha linha, essa linha aqui é a sobra que tava na cabecinha. Vou passar pro outro lado, porque eu vou costurar pelo avesso. Aqui. Vou passar a minha linha, a minha costura, exatamente aqui nessa volta dos pontos altos aqui, depois dessa florzinha central, tá? Então, vem aqui e vou passar entre os pontos. E vou fazer isso até dar toda a volta aqui. Finalizei aqui toda a costura em volta aqui desse miolinho da mantinha. Eu vou virar só pra verificar se tá tudo certinho, porque agora é a hora de fazer ajustes e desmanchar se for o caso. Mas como a gente prendeu tudo com o alfinete, fazendo as marcações, olha como ele fica perfeitinho, né? Se colocar a mãozinha aqui embaixo, ele tá bem centralizado, os bracinhos estão na lateral, tá tudo perfeitinho. Esses fiozinhos que ficam na linha preta pega muito fio, então depois a gente limpa com fita crepe, tá? Não se preocupe. Aí aqui eu vou dar um arrematezinho, e aí fica a dica de limpeza também, limpeza leve, né? Se você quiser também dar banho no seu amigurumi, é possível quando você faz com linha de algodão, que é o caso desse material aqui. Lembrando que o material que eu usei para fazer essa nossa alma do Ghost tá todo na descrição do vídeo, só você acompanhar por lá também. Aqui, prontinho, o corpinho está finalizado. Agora a gente vai colocar a parte dos chifres que a gente acabou de fazer. Para o nosso chifrinho ficar com o formato aqui do nosso Ghost, tá vendo que ele tem esse formato curvadinho? Para ele ficar com essa forma, a gente vai precisar de arame. Eu tô usando um arame para artesanato de 2 milímetros, ele é bem maleável, você consegue achar fácil em armarinhos por aí, tá? E ele não corre o risco de machucar, tá vendo? Que ele tem as pontinhas aqui, a hora que a gente corta, não fica tão perigoso assim. Não recomendo para amigurumis para crianças, tá? Esse tipo de armação que a gente vai fazer aqui são para amigurumis que vão ficar de enfeite, amigurumis não brincáveis, digamos assim. Então, eu cortei aqui o arame com 12 centímetros, o nosso chifrinho ele tá mais ou menos com uns 9, 10, então eu cortei o arame com 12 centímetros. Eu vou dar uma enrolada aqui na pontinha do meu chifrinho. Dessa forma aqui, para não correr o risco dele sair pela trama do tecido, tá? E evita também machucar. Então, ó, a gente dá uma voltinha aqui e eu dou uma voltinha do outro lado também com o apoio do alicate. Cuidado para não forçar muito, porque esse arame aqui, como ele é para artesanato, ele é bem sensível, então para não correr o risco de você perder aí alguns centímetros. Vou fazer a mesma coisa no outro.
Assim, tá vendo? Dá uma voltinha com ele. E aí, a gente coloca aqui no nosso chifrinho. Dessa forma aqui. Eu vou colocar um pouco de manta aqui antes, pra dar uma estruturada nele. Dá uma modelada assim na manta, dá uma espalhada nela pra ela não ficar socadinha só em um canto. E aí eu introduzo aqui o arame. Sim. E vou preencher aqui com um pouco mais de manta, tentando colocar ela em volta do arame, tá? Então, ó, dou uma esticada assim nela e vou colocando aqui delicadamente, tentando envolver esse arame, que é uma forma de deixar ele mais fixo, protegido, né? Que assim ele não vai escapar pela trama do tecido. Pronto. Ah, Ju, o meu arame ele ficou pra fora aqui. Ótimo, tá? É isso que a gente quer. É melhor ele descer pra cá do que por cima, tá? Aí, esse aqui a gente vai encaixar na cabecinha também. É uma forma da gente deixar ele mais firme. Fez isso de um lado, vai fazer a mesma coisa com o outro. Preparados os nossos chifrinhos, a gente vai costurar agora na nossa cabecinha. A gente vai posicionar o nosso chifrinho da seguinte forma. Essa parte que é menorzinha, ela vai ficar pro lado de dentro, tá? Ó, pro lado de dentro da cabecinha, a parte maior pro lado de fora. E a gente vai fazer a seguinte contagem aqui na nossa carreira, nas nossas carreiras aqui da cabeça. Ela vai ficar entre a 8ª e a 12ª carreira. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Certo? Deixa eu só fazer a marcação aqui pra não perder e vou fazer a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui. Aqui também, pra ficar com a mesma distância, tá? Vou ver onde é que tá o meu bracinho aqui, o bracinho aqui, e eu vou colocar na mesma direção, pra ele ficar bem harmônico aqui com o meu bonequinho, tá vendo? Então, vou colocar na mesma direção. Dessa forma aqui. Aqui, se você contar, vai ter mais ou menos uns 15 pontinhos aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Tem 16 pontinhos aqui, tá? Mais ou menos. Mas o importante é ele ficar na mesma direção aqui do braço. Então, vamos posicionar os nossos chifrinhos aqui, também com a ajuda de alfinetes. Então, essa parte aqui do arame que ficou pra fora, eu vou posicionar ela aqui pra dentro da minha cabecinha. Eu vou encaixar ela aqui pra dentro. Pode vir com a ajuda aqui, assim. Dessa forma aqui, que a gente garante que ele vai ficar firme. E aí, eu venho com os meus alfinetes e vou fixar ele primeiro, antes de costurar. Então, fixa bem. A gente vai costurar, posicionar de um lado e depois posiciona do outro, tá? Porque senão ele vai ficar saindo. Aqui. Aqui. Certo? Parecendo um alcezinho. Bom, feito isso, aí a gente costura. Vamos lá com a nossa agulha de tapeçaria. E a gente começa a colocar os pontinhos aqui.
Não dê um espaçamento muito grande entre um ponto e outro. Tenta pegar todos os 10 pontinhos aqui do chifre para ele ficar com uma costura bem firme. Pontinho por pontinho. Eu pego pela parte de baixo aqui do ponto, mas se você quiser pegar assim, ó, na lateral, também é uma boa costura. Faça a costura que você se sente mais à vontade e que se encaixa melhor aí no seu trabalho. Dei a volta aqui, vou retirar os alfinetes para ver se eu peguei todos os pontos, se ele tá bem firme, porque senão eu dou mais uma voltinha de costura aqui. Por isso que é importante deixar bastante linha aqui na hora que você for arrematar. Falta um pontinho aqui. Agora sim eu finalizei aqui toda a costura. Tá certinho, ó. Ele tá bem firme. E aí eu vou fazer um arrematezinho aqui. Aqui. E finalizo escondendo a minha linha. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Chifrinhos costurados, eles vão ficar assim, ó. Olha que bonitinhos, na mesma direção dos bracinhos. Então, agora a gente modela eles aqui, dando aquela entortadinha no arame. Dessa forma aqui. Pega aqui no meio e torce aqui. Aí, a gente vai modelando para que ele fique, né, com a mesma curvatura, mais ou menos com a mesma curvatura dos dois lados. Assim. Olha que bonitinho, o nosso ghost já aparecendo. Muito bom. O que que falta aqui? Falta o olhinho. Eu cortei 2 retalhinhos aqui de feltro branco com 4 centímetros de diâmetro. Para você cortar ele, você pega um compasso, mede 2 centímetros na régua e faz o seu olhinho 4 centímetros de diâmetro. A gente vai posicionar eles aqui bem no meio aqui da cabecinha, ó, na diagonal do nosso chifre. A gente vai usar o nosso chifrinho aqui como referência, na diagonal do nosso chifre. Tenta deixar mais no meio aqui possível e a gente vai dar 2 espaços, 2 pontinhos de espaço entre um olho e outro, certo? Posicionado bonitinho, a gente vem com a nossa cola de silicone ou cola pro artesanato, tá? E aí dá uma olhada aqui no seu feltro, onde tá o avesso e o lado certo dele. O avesso do feltro é o mais peludinho, a gente vai deixar pra baixo, pra evitar aqui ele fique soltando muito pelo. É meio que inevitável do feltro soltar pelinhos, mas aí depois a gente vai limpando com fita crepe, tá? Vai fazendo uma limpeza leve. Pra deixar ele sempre bonitinho. Vou
ok? E aí eu vou com o outro. E a nossa naninha da alma do Ghost, do Hollow Knight, está finalizada. Agora é só esperar secar essa cola aqui e ela tá prontinha. E aí, fez o seu Ghost? Não esqueça de compartilhar comigo para eu ver o resultado do seu trabalho. Se você quiser os outros personagens da saga do Hollow Knight, dá uma olhadinha lá no meu site que tem a apostila disponível para você. E fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal. E eu te vejo por lá. Até a próxima!